Oi crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de geografia de hoje. Então, na aula de ontem a prof propôs para vocês fazerem os jogos ali, né? Das páginas 66 e 67. Então, um dos jogos era sobre o assunto que a gente estudou na somativa 1, né? Formação populacional e diversidade cultural do Brasil. A prof vai ler aqui então as respostas para vocês verem se vocês conseguiram fazer ali. E depois nós vamos corrigir o da outra que vocês fizeram no caderno também. Então, na 1 não tinha pergunta, na 2 pergunta lá. Quais povos deram início ao processo de formação do povo brasileiro? Então, eram os indígenas, portugueses e africanos, na 2, né? 3 não tem, na 4. Como são chamadas as áreas tradicionalmente habitadas pelos indígenas? Então, são as terras indígenas, né? Daí na 5 não, na 6 tem essa pergunta aqui. Cite 2 contribuições dos colonizadores portugueses para a formação da cultura brasileira. Então podemos citar a língua portuguesa, né, que nós falamos, que veio da origem portuguesa. Também podemos citar festas populares, né, alguns tipos de alimentação também. Daí não tem na 8 e na 9. A 10 pergunta lá, festa popular de origem portuguesa celebrada no mês de junho. Então, a festa junina, né, que foi trazida pelos portugueses. Na 11 não tem. A 12, o que são comunidades quilombolas? Então, são terras onde habitam descendentes de africanos escravizados que buscam preservar a cultura dos seus antepassados. Então, são os locais, né, onde habitavam os descendentes, onde habitam hoje, né, os descendentes dos escravizados, porque os quilombos eram formados pelos escravos, né, que fugiam. Então, as terras onde habitam os descendentes africanos escravizados que buscam preservar a cultura dos seus antepassados. Daí a 13 e a 14 não tem. A 15... nome da dança que utiliza movimentos de lutas acompanhados pelo ritmo do birimbau e pelas cantorias africanas, a capoeira, né? Essa é bem fácil. A 17, um prato típico africano que começa com a letra A, o acarajé. A 20, como se chama o movimento de pessoas de um lugar para outro? Migração, né? 23. Quando uma pessoa sai do seu país de origem para morar em outro é chamada de emigrante, né? Com E. 24 e 25 não tem. Cite 2 povos que migraram para o Brasil nos 2 últimos séculos. Então, nós poderíamos citar aqui italianos, alemães, japoneses, ucranianos, holandeses, libaneses, entre outros, né? Os primeiros migrantes que vieram, né, foram os portugueses. Então, agora nós vamos na 67. Essa aqui vocês podem corrigir lá no caderno de vocês, né? Que tinha como tarefa fazer essas questões aqui no caderno, para vocês terem como revisão, né, para nossa avaliação de geografia. Então, vocês podem corrigir agora aí, para vocês jogarem e também para vocês terem como revisão. Então, na 1 e a 2 não tinha. A 3 pergunta lá, quais são as 5 grandes regiões brasileiras? Então, são regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Na 4 não tem aqui, né? A 5 está perguntando qual é a região brasileira com maior extensão territorial. Qual que é a maior região brasileira? Região Norte, né? 6, 7 e 8 não tinha, daí na 9 pergunta lá. A região brasileira onde está situada a capital federal do país. Então, a nossa capital federal qual que é? Vocês lembram? Brasília, né? Capital do Brasil. Fica dentro do Distrito Federal, que o Distrito Federal está dentro do estado de Goiás, que fica na região Centro-Oeste. A 10 e a 11 não tem também. A 12 pergunta lá,
regiões onde todas as unidades federativas que as compõem são banhadas pelo Oceano Atlântico. Então vejam lá, quais regiões do Brasil que ficam para o litoral, né, que são banhadas pelo oceano. Então são a região Nordeste e a região Sul, que todas as unidades federativas são banhadas pelo Atlântico. A região Sudeste tem algumas unidades federativas que têm litoral, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, mas Minas Gerais não tem, né, não fica no litoral. Então as que têm todas as unidades federativas que ficam banhadas pelo oceano é a região Nordeste, que todas são, e a região Sul, que todas são. Aí a 15 pergunta lá, qual é a região brasileira que tem a maior economia do país? Então nós sabemos, né, que a região Sudeste, né, São Paulo é onde se concentra a maioria das indústrias do nosso país, né? Então lá também gira muito dinheiro, né, muito capital. A 16 e a 17 não tem, aí a 18 pergunta lá, região brasileira com menor extensão territorial. Qual que é? Lembram lá? Qual que é a menor das regiões? É a nossa, né? Região Sul, onde fica a unidade federativa do Paraná. Então, região Sul na 18. Na questão 21 diz assim, região brasileira que apresenta o clima quente, praias que atraem turistas do mundo inteiro. Então, qual seria essa? Então, a região que tem clima quente com praias que atraem turistas do mundo inteiro. Então, é a região Nordeste, né? Que é conhecida pelas belas praias do Brasil, que no ano inteiro, né, dá para pegar praia, porque lá o clima é praticamente calor o ano todo, né? Raramente dá um friozinho, normalmente é calor o ano inteiro, uma temperatura mais constante. A 22 não tem, nem a 23. 24. A maior parte da floresta amazônica está localizada nesta região. Então, é a região norte, né? Sabemos que a maior parte da floresta amazônica, né? Dentro da região norte. 25 e 26 não tem. 27. É a região brasileira com o maior número de habitantes. Vocês viram no mapinha de vocês lá, né? Bastava consultar o mapa e vocês achavam bastante sobre esse jogo aqui. Então, a região com o maior número de habitantes é a região Sudeste. Uma coisa que eu vi, gente, na tarefa de vocês lá, que perguntava quantos habitantes tem a região onde nós moramos. Teve gente que respondeu sobre o nosso município. Nós não estávamos falando do município de Palmas, nós estávamos falando das regiões do Brasil, né? Então, lá nas regiões do Brasil, lá não era aquela quantidade de habitantes que alguns colocaram lá como 51 mil habitantes. Não, né? Deixa eu achar aqui na apostila de geografia, que eu corrigi algumas questões lá. Teve alguns coleguinhas que colocaram como se fosse do nosso município, não é? Então, aqui, ó, é da região sul, são 27.386.891 habitantes. Então, a prof tem mandado algumas atividades para correção, né? Então, quando tem algum erro assim, a prof corrige e manda de volta as questões para vocês fazerem em casa de volta, tá? Não deixem sem corrigir, porque às vezes é uma questão que possa cair numa avaliação, vocês acabam estudando errado, aprendendo errado e na avaliação vão errar consequentemente, né? Então, sempre que a prof manda para correção essas atividades, eu mando pela tia Inês e ela posta para vocês lá no aplicativo, né, ou no WhatsApp, então vocês façam a correção lá, tá? Então, a região brasileira com maior número de habitantes é a região Sudeste, né? Que fica os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, né? É onde se concentra também a maior economia do país, onde tem mais indústria, né? População, então, é muito grande também nessa região. E a última aqui,
Nesta região, a formação vegetal predominante é o cerrado. Cerrado, então, fica na região centro-oeste, né? Que pega ali os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, né? Então, é nesses lugares ali que se concentra o cerrado. As árvores são mais baixas, as cascas grossas, né? É uma região que faz bastante seca também, bastante calor, né? Eles têm lá, normalmente, 6 meses de chuva e 6 meses que não chove, né? Então, tem épocas que fica muito seco. Então, a vegetação também não é uma vegetação que cresce muito, né? Mais árvores mais baixas, mais as cascas mais grossas para resistir, né, a esses tempos sem chuva também. Então, eu espero que vocês tenham ido bem no jogo. Quem não jogou ainda, confira as respostas aí para ir estudando já para a prova. Aproveitem o jogo também, dá para vocês fazerem aí como revisão para a prova de geografia, tá? A outra coisa, a prof na aula de história de ontem, a prof fez uma revisão lá da apostila do Paraná e a prof acabou mandando uma atividade que vocês já haviam feito, que era da página 30, né? Vocês já tinham enviado, inclusive, como tarefa. Então, a prof colocou no positivo on lá, para vocês lerem, então, a página 27 e a página 28, para vocês responderem a página 29, letra A e B da página 29, e postarem a página 29 em vez de postar a 26, ok? Então, só para não postar a mesma atividade que vocês já fizeram, que a prof estava retomando lá, porque a gente ficou um tempo sem pegar, né, na apostila do Paraná. Então, a prof deu uma atividade para vocês que acabou que vocês já tinham mandado. Então, vocês leiam lá a 27 e 28 e enviem a página 29 para a prof do Paraná, de História, ok? Então, beijo, até a próxima aula. Vão estudando aí para a provinha.